antes de qualquer coisa, assim, não sou palestrante, não tem... Eu até brinco todas as vezes, porque todo mundo às vezes espera, ai, olha, palestrante que faz isso, aquilo. Não, eu tô aqui com vocês pra gente trocar algumas experiências. E eu venho falar aqui do nosso protagonismo feminino e empreendedorismo com acesso a algumas linhas de crédito que já existem no mercado. Mas antes de qualquer coisa, que eu sou produtora rural, empresária, eu sou uma mulher, tá? E sou filha mais velha de uma família árabe. Então vocês imaginam que filha mais velha e filha única mulher de uma família árabe, os desafios que eu encontrei para estar aqui hoje, que eu sou do interior de São Paulo, seu Ide, de 600 quilômetros daqui de São Paulo, minha família mora. E na época era super difícil a gente vir estudar, né, sair do interior, e o pai, ainda mais meu pai, eu a única filha mulher, deixava vir para São Paulo. E eu vim fazer faculdade aqui, há 30 anos atrás, e a primeira coisa que eu fiz depois que eu entrei na faculdade foi tentar começar a empreender. Eu fui lá na Ladeira Porto Geral, comecei a comprar bijuteria, começava a usar, vendia na faculdade, levava para o interior para vender. E isso é uma atitude empreendedora. E uma atitude, uma ação que a gente precisa ter coragem, porque não é fácil. Imagina 30 anos atrás, eu com 17 anos, indo lá na Ladeira Porto Geral, na época nem tinha quase cartão de crédito, tinha, mas a gente não usava, não era normal usar cartão de crédito, eu dava um cheque lá para 30 dias e vendia, e assim eu fui começando a empreender, a negociar, porque você sabe, o sanguinho árabe, a gente é bom negociador, né? E então assim que eu comecei. Então, para mim estar aqui hoje, entendeu? Isso aqui de nada adianta se eu não tivesse tido uma atitude empreendedora, uma atitude de coragem. E é isso que eu venho aqui estar passando para vocês. O quanto é importante nós, mulheres, termos essa coragem e acreditar em nós. Aqui, hoje, como eu falei, vocês são as protagonistas. A gente vem fazendo uma visita às semeadoras, como a doutora Lúcia falou. A gente foi criada agora, recentemente, em março. E há 6 meses a gente vem fazendo esse trabalho de andar no interior, fazendo reuniões com um grupo de mulheres. E tem sido tão importante, porque eu falo, cada reunião que eu vou, eu aprendo um pouco. Como é bom a gente ouvir histórias de outras mulheres e saber que não somente nós temos os problemas e as dificuldades. E essas reuniões servem para essa troca de experiência. Porque hoje, gente, a mulher no campo, há 10 mil anos atrás, ela já estava no campo trabalhando. Só que ela sempre invisível. Nunca ninguém deu a visibilidade para essas mulheres. Há 10 mil anos atrás. Então hoje a gente está tendo essa oportunidade, aos poucos, mas a gente está tendo essa oportunidade dessa troca de experiência e de fazer reuniões desse jeito como aqui no Sindicato de São Paulo, que é um sindicato muito bem conceituado no sistema FAESP-Senar, que tem uma credibilidade enorme, que o nosso presidente respeita muito, seu Ide, é uma referência o sindicato do senhor. E aí, antes de começar, eu preciso mostrar para vocês o que é o empreendedorismo feminino hoje no Brasil. Hoje, o Brasil, num ranking de 49 países, nós estamos em 7º lugar em número de mulheres empreendedoras. 48% dessas mulheres que nós temos hoje já são empreendedoras. Empreendedoras no campo, empreendedoras fazendo um bolo para vender, fazendo um doce, cada uma no seu formato. Mas hoje a gente tem 48% dessas mulheres empreendedoras. E dessas mulheres que nós temos empreendedoras, 72% já são independentes financeiramente. O quanto é importante nós sermos independentes financeiramente. Porque uma mulher independente financeiramente, ela investe na casa, na educação dos filhos, na família. É muito importante nós termos essa independência. E a gente começa a ter voz, né? Porque muitas vezes a gente recua por a gente depender daquela situação que nós estamos passando. Vocês veem, hoje 10 milhões dos empreendimentos no Brasil
são geridos por mulheres, dos empreendimentos no Brasil. Cada 10 empresas que se abrem hoje no Brasil, 7 delas têm uma sócia mulher. Então a gente está aos poucos, eu falo aos poucos porque é aos poucos mesmo, gente, aos poucos conquistando o nosso espaço. E se juntas, dando a mão umas às outras, a gente for nos reunindo, trocando experiências, passando uma para outra as experiências que já teve, mesmo os aborrecimentos, porque às vezes as experiências são aborrecimentos, entendeu? Mas a gente precisa estar unida uma com as outras. E uma coisa importante, 45% das nossas mulheres, elas são capacitadas. E as mulheres elas se capacitam muito mais que os homens. O problema é que nós temos mais medos, temos mais insegurança, vocês vão ver aqui pra frente. E o homem não. O homem ele se capacita menos, mas ele é mais atirado. E aqui, eu não podia deixar de trazer aonde estão essas mulheres do campo. Antes de eu falar aqui dessas informações, só para vocês terem uma ideia. O Brasil hoje, nosso território brasileiro, nós temos 5 milhões e 100 de estabelecimentos de propriedades rurais. Desses 5 milhões de estabelecimentos, somente 19% são de proprietárias mulheres. Então, quase 1 milhão de propriedades só tem como proprietárias mulheres. Olha como a gente ainda está distante. Mas não é por isso que a gente vai desistir, né? Porque 30 milhões de hectares, que isso corresponde a 8,5%, são geridos, administrados por mulheres. Você vê, 8% só do vasto território nacional que a gente tem em hectares são gerenciados por mulheres. Agora, 9,5% participam, gente, de reuniões como essas aqui que estamos fazendo, como seminários, fóruns, que tem muitos fóruns hoje do agronegócio, né? A federação, ela promove muitos fóruns, o sindicato promove algumas reuniões, e hoje eu fiquei muito feliz de saber que a primeira reunião, se Deus quiser, né, seu Ide, de muitas reuniões que nós vamos fazer das mulheres. Porque isso é uma vitória para nós, mulheres. Acho que todas vocês aqui devem concordar, porque é uma grande vitória. Então, você vê, só que ainda muito poucas têm essa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje. Como a doutora Lúcia já falou, somente 5% das mulheres participam na administração, na diretoria, doutora Lúcia, outra doutora Lúcia, as duas doutoras Lúcia, como vocês, entendeu? Então, a gente precisa estimular. Não é que a gente quer pegar lugar de presidência, nada disso, mas a gente tem que estar ao lado, para a gente ter a voz feminina pensando nas outras mulheres. Porque a voz feminina, nas lideranças, ela vai passar as necessidades das outras mulheres. Então, é muito importante a gente estar participando dessas lideranças e ter oportunidade. Eu falo muito isso. Ninguém quer o lugar do homem, nós queremos estar ao lado, entendeu, do homem. A igualdade de decisões, o respeito, né, de decisões e de pensamentos. Aqui, eu não poderia deixar de trazer para vocês as maiores dificuldades. Talvez tenha alguma que eu não tenha pontuado, mas uma dificuldade que nós temos muito é o tempo. Por quê? Porque nós somos mulheres, nós somos donas de casa, nós somos filhas, nós somos esposas, nós somos mãe, nós precisamos trabalhar, a gente precisa trazer renda para casa, enfim, a gente precisa se cuidar, precisa cortar o cabelo, precisa pintar o cabelo, precisa fazer a mão, enfim, a gente tem N coisas. Então, o tempo é uma das grandes dificuldades. Por quê? Porque a gente precisa se capacitar. E é difícil você trabalhar, fazer um monte de coisa, ter a sua casa, ter seu marido e ainda à noite você ir para curso. É muito difícil. Outra coisa, network. Hoje nós estamos começando a ter reuniões com mulheres. Mas, até 2 anos atrás, não existia isso. Aí como que você vai empreender, começar um negócio ou até mesmo assumir a propriedade da sua família e você precisa ter contato com o fornecedor, contato com o cliente, participar de reuniões, e aí são pessoas desconhecidas,
a maioria são homens, e você vai encontrar um problema dentro de casa, com o seu marido. Porque como você vai numa reunião só de homens? Hoje ainda a gente encontra mulheres nas reuniões, mas até uns 2, 3, não muito tempo atrás, eram só homens e poucas mulheres. Então, o network, que fala, essas reuniões, esses encontros, essas trocas de experiência, está começando a facilitar um pouco mais para a gente, mas isso sempre foi uma dificuldade para nós mulheres. Fora a insegurança que nós temos. A insegurança que nós temos, mas isso, gente, vem desde a nossa criação. Quando a gente começa, antes de entrar nessa síndrome, eu vou relatar uma coisa para vocês. Lembra que quando a gente nasce, quando a gente começa a andar, tal, qual que é as primeiras coisas que o nosso pai dá? A boneca. Aí a gente vai aprender a ser dona de casa, a ser mais carinhosa. Não tem nada de errado nisso, não. Mas a gente é educada a ser mais frágil do que os homens. E a gente acha que não reflete isso. E aí onde vem a nossa insegurança. E hoje, uma síndrome, que é a síndrome da impostora, é uma coisa que hoje a maioria de nós mulheres vivemos. Eu falo que eu vivo, às vezes, essa síndrome, porque às vezes eu me pego pensando, nossa, não sou capaz de estar aqui hoje falando para essas mulheres. Então, essa síndrome não é nada menos que essa insegurança que a gente tem. Esse sentimento de chegar no final do dia e achar que não fizemos tudo o que deveríamos fazer. Às vezes faltou algumas coisas para a gente fazer na nossa programação, aí você se sente menos por causa disso. E a gente não pode, porque nós mesmos se sabotamos. A gente busca sempre fazer tudo com perfeição. A mulher, ela é mais perfeccionista, mas não é tudo que a gente consegue, porque a gente tem tantos afazeres, não menosprezando os homens, não. Mas a mulher é a dona de casa, a mulher que tem o filho, a mulher que fica 9 meses para ter um bebê, e a gente sabe como a gente se sente frágil, quem é mãe aqui sabe, como a gente se sente frágil nesse momento da gravidez, e a gente precisa, além de tudo, lidar com as adversidades da vida. Então, essa coisa das vezes a gente não receber elogio, a gente ficar à mercê do que o outro vai pensar. Então, isso são síndromes, é uma síndrome que a gente vive ela hoje, nós mulheres. De cada 3 mulheres, 2 vivem essa síndrome da impostora. Então, nós precisamos não se auto-sabotar. Quando vocês se pensarem, eu não sou capaz disso, é nesse momento que vocês falam, não, peraí, eu mesmo estou me sabotando. Eu mesmo não posso pensar isso de mim. Eu posso, eu quero e eu vou conseguir. É isso que a gente tem que ter em mente, que a gente vai conseguir e que a gente vai chegar lá. Porque se nós não acreditarmos em nós, se nós não formos a maior aliada nossa, quem vai ser? Então nós precisamos quebrar esse paradigma, que nós mesmos nos sabotamos. Pulou, não tem problema. Como lidar com os preconceitos? Hoje, nós sofremos muito preconceitos. Vamos lá. Eu já cheguei, acredito que vocês também já chegou em reuniões, onde só tava homens. E nesse momento, a gente já vê que muitos homens, não é todos, subestimam a inteligência das mulheres. Muitos homens... Nós vivemos, não estou nem dizendo vocês aqui, gente, pelo amor de Deus, mas assim, nós vivemos muito machismo hoje em dia. Vivemos ainda. Está quebrando-se isso, mas a gente vive esse machismo. E o preconceito de falar, ela é mulher, eu não vou respeitar. Nas propriedades rurais, no caso quando você tem a sucessão que você herda, você normalmente, os funcionários estavam acostumados a falar com o seu pai, com os seus tios, com o seu avô. Quando chega lá, você, numa posição de liderança, de mando, muitos, já aconteceu comigo de chegar e falar assim, não, eu não vou aceitar sua ordem, porque o seu pai sempre veio aqui e deu ordem para mim. Então, isso é um preconceito, porque não significa que nós somos mulheres, somos proprietárias,
estamos lá, ou somos gerentes, ou somos líderes lá do setor, e não podemos ter uma voz de comando porque nós somos mulheres. Então, nós, mulheres, precisamos aprender a lidar com isso. Ignorando isso, mostrando a firmeza que nós temos. E isso vem muito ligado a essa parte que a gente vive hoje, desses assédios. O assédio ele não é só sexual, o assédio moral, o assédio psicológico que a gente vive. Então nós precisamos ser firmes e mostrar que isso não está nos abatendo e mostrar firmeza. Uma coisa, eu até falo que assim, como falei para vocês que eu vim de uma família onde sempre o machismo prevaleceu muito, né, por ser uma família árabe, e eu tenho irmãos, e eu sempre convivi no meio de muitos homens. Eu tive sempre o hábito, quando eu chego num local e eu não conheço, eu não dou, aqui em São Paulo é 2 beijinhos, né? Eu não dou 2 beijinhos, eu sempre dou a mão. E muita gente estranha isso. Mas eu acho que são atitudes que quando a gente está no desconhecido, nós mulheres precisamos tomar essa postura para que não haja essa coisa de assédio. Porque quando a gente se coloca, é fácil a gente culpar o homem. Falar, ele fez isso, aquilo. Não, a gente precisa ter postura, a gente precisa ter firmeza, a gente precisa saber se colocar no nosso lugar. Então, isso são coisas que aí vai diminuindo o preconceito com nós mulheres. Porque às vezes a atitude de uma mulher, todo mundo configura para todas. Se uma faz assim, todo mundo acha que todas fazem. Eu não estou recriminando não, mas eu acho que são posições que nós, que estamos no meio do campo, porque a mulher no campo, ela tem uma discriminação maior que a mulher no empreendedorismo geral. Não que a mulher não tenha. Por quê? Porque o campo se configura um ambiente masculino. A gente está quebrando isso, porque as lideranças de mulheres no campo ainda são invisíveis. São poucas reconhecidas. E aqui, gente, é um trabalho que a Federação da Agricultura, Sistema FAESP-Senar, junto com os sindicatos, através da nossa comissão semeadoras, vem fazendo junto com o Disque Denúncia 180. Nós fomos buscar a informação na Ouvidoria Nacional, em Brasília, sobre a violência da mulher. A violência da mulher na cidade e a violência da mulher no campo. Quando nós chegamos lá, a Ouvidoria Nacional não tem esse filtro da quantidade de pessoas, de mulheres violentadas na cidade e violentadas no campo. Aí, através da federação, nós fizemos um ofício, várias reuniões, mostrando a importância dessas informações. Por quê? Porque até 2013, 2014, tá? 55% das mulheres que vivem no campo já sofreram alguma violência, que seja sexual, moral, tá? E 19% ainda sofrem essa violência. Então, a gente começou a buscar ferramentas para a gente poder ajudar diretamente e indiretamente essas mulheres que vivem no campo, porque os números são altos. E a federação conseguiu, então, que a Ouvidoria Nacional está trabalhando, está terminando de fazer, para a gente ter esse filtro. Até dezembro nós vamos já ter esse filtro. Quando a gente quiser saber de uma informação, nós vamos ter. Por quê? Porque quando você busca informação de mulheres, quase você não tem. Entendeu? Você não tem. Por quê? Quantas mulheres sofrem violência na região de São Paulo, na Grande São Paulo, no campo? Não temos essas informações. São muito superficiais. Então, foi o mérito da Federação da Agricultura, seu ID, Sistema FAESP-Senar, claro, através das mulheres, das semeadoras, que nós conseguimos essa vitória, tá? Então, nós vamos conseguir ter essa informação no ano que vem. E aqui vem uma breve resuminho de como empreender. Pessoal, hoje a gente está nesse evento aqui com o Sistema FAESP-Senar, Sindicato Rural e o SEBRAE. Quando a gente fala de empreendedorismo, SEBRAE é igual a empreendedorismo. Eu brinco, é uma fórmula, entendeu? Então, como empreender?
Se alguém aqui não empreende ou pensa em empreender, que seja em casa, tem muitas pessoas que têm várias habilidades de fazer crochê, entendeu? De fazer coisas maravilhosas. A minha mãe é uma que tem habilidade, e minha mãe faz saias, blusas maravilhosas, isso fazia só pra gente da família. E eu comecei a estimular minha mãe a empreender lá no interior e a fazer e vender. Porque hoje a gente, né, nós mulheres adoramos isso. Então, vocês têm uma coisa que, quando eu comecei a empreender, que eu contei para vocês lá atrás, eu fui, em 2000, fazer o Empretec. Eu fiz o Empretec, na época não tinha Empretec rural, era o Empretec. E foi um divisor de águas na minha vida. Porque o Empretec, ele te estimula a empreender, mas ele também, ele te ajuda a tomar uma atitude, o que você quer, que caminho você quer seguir. Então, é muito importante, e através, gente, daqui, dessa casa, do Sindicato Rural, é o ponto de apoio onde vocês têm todas essas ações do SEBRAE e do Sistema FAESP-SENAR. Então, se vocês precisam ter a noção, acredito que algumas têm, outras não, da importância do Sindicato Rural. Porque através do Sindicato Rural, você começa a querer algo. Se você não sabe o que empreender, ele pode te orientar através do SEBRAE, da FAESP e do SENAR, para poder você começar o seu negócio. Se você já é empreendedora, se você quer inovar, você quer buscar tecnologia, buscar essa transformação digital, é através do Sindicato Rural também que você consegue buscar isso, porque o Sindicato Rural, ele é o hub para vocês chegarem tanto no SEBRAE, não que vocês não possam ir direto no SEBRAE, pode sim, mas ele vai te dar uma orientação melhor. Por quê? Porque ele já tem essa parceria com o SEBRAE e juntamente com a FAESP e com o SENAR, que tem mais de 500 cursos, né, seu ID? De capacitação, enfim, de saúde, de tudo. Outro dia nós estávamos numa cidade do interior, chamada Ribeirão Bonito, e tinha uma das mulheres que estava lá, que o sonho dela era ser uma empreendedora rural. E através de lá, o sindicato orientou ela, juntamente com o SEBRAE, ela arrendou um pedacinho, entendeu? E começou. Fez curso no SENAR de uva, de plantação de uva, e começou. Então, a importância que tem. A gente, para empreender, a gente tem que ter coragem. A gente precisa se jogar no desconhecido. Mas quando você tem orientação e capacitação, você erra menos. Porque errar, a gente erra todos os dias. Empreender não é fácil. Eu falo que ser empreendedor nesse país, a gente tem que ser artista. Mas, como nós somos brasileiros e a gente acredita no nosso povo, a gente acredita na nossa raça, nós assim estamos tropeçando, mas a gente levanta e vai lá, entendeu? Isso é empreendedorismo. É a gente acreditar que é possível. Pode passar. Aqui, gente, é um videozinho. Ele é bem simples, mas ele tem uma mensagem muito importante para nós, empreendedores, que queremos empreender, que estamos no campo, na cidade, independente do local. Sabe essa ponte que está no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei, por que você está aí em cima?
vou conseguir pular? Vai sim, tenta. E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino. Ei, menino, qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Então, gente, como é importante a gente sonhar. A gente tem que ter um sonho, uma meta, um objetivo e acreditar na gente. Vocês viram aí, é um videozinho, um desenho tão simples, mas é realmente a mensagem que a gente sempre precisa estar na cabeça para a gente chegar lá. Aí aqui é um projeto que eu desenvolvi, tá? Que chama-se Nanocrédito. Por quê? Porque qual que é uma das grandes dificuldades também que a mulher tem? É ter acesso às linhas de crédito. Quando vocês vão pedir algum empréstimo, alguma coisa, vocês podem verificar as perguntas que um gerente de banco faz para uma mulher e as perguntas que um gerente de banco faz para um homem. Então, nós temos muito mais dificuldade para ter acesso ao crédito. Aí vocês vão perguntar, mas aí, Juliana, como que eu vou empreender se eu não tenho acesso a essas linhas de crédito, tenho essa dificuldade? Então, eu fui estudar e verificar e reunir esse projeto, que é a união, onde nós temos acesso às linhas de crédito com a capacitação. Aí, mais uma vez, entra o Sebrae, aonde nós podemos se capacitar através do Sebrae e temos linhas de crédito, que até, desculpa, eu acabei esquecendo de cumprimentar a Pamela. Não. Pamela, do Banco do Povo. Que essa menina, gente, é a menina do dinheiro, desculpa, tá? Que o Banco do Povo, juntamente com o Sebrae, tem um programa onde você faz uma semana de capacitação e você tem acesso a linhas de crédito com taxas diferenciadas, com carência para as mulheres. Porque não adianta nada a gente estar aqui, ou estar falando acesso a linha de créditos, e sair daqui e ir ali no banco e pegar um empréstimo de 5, 6% de juros ao mês. Nós vamos se afundar. E não tem problema nenhum, gente, nós pegarmos crédito. Tanto para restabelecer o nosso negócio, como para começar o nosso negócio, como para inovar, como para buscar tecnologias, não tem problema nenhum. Mas se a gente tem essa orientação do Sebrae com o Sindicato Rural, porque aí engloba todo o Sistema S. Se nós aqui somos do agro, vai estar capacitando com o Senar. Se o pessoal do comércio vai estar capacitando lá com a Federação do Comércio. O pessoal da indústria com a indústria. Mas tudo isso, o Sebrae filtra e colocam vocês. E uma outra linha de crédito que nós também, a Federação da Agricultura com os sindicatos, é uma parceria nova aqui, seu It. Sendo sócio do Sindicato Rural, vocês vão ter taxas diferenciais, linhas de condições diferenciais na Caixa Econômica Federal, inclusive para as mulheres. Qual que é o requisito? Ser sócio do sindicato. O sindicato vai te orientar, o sindicato vai passar para você a capacitação e te conectar com a Caixa. Se você for na agência da Caixa, você não vai ter as mesmas condições que você vai vir buscar nessa nova parceria que a Caixa Econômica vai ter junto com a Federação, com os sindicatos rurais. Por quê? Porque é muito importante a gente buscar crédito mais orientado, com pessoas que entendem, que vai nos orientar se realmente é esse valor que a gente precisa,
precisa, com carência para pagar, com taxas de juros diferenciadas, entendeu? Para quê? Para que a gente possa prosperar, para a gente possa aumentar o nosso negócio e cada vez chegando mais lá. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês, que eu tive no Paraná, há uns meses atrás, numa reunião de produtoras rurais. E lá estava dando depoimento uma produtora rural, aonde ela era bem do interiorzão lá do Paraná, e o pai dela tinha 5 filhas mulheres. E nessa cidade, todo mundo debochava do pai, porque ele era lá sitiante, produzia, lutava, falava assim, você fica se matando, você tem 5 filhas mulheres, vai se matando para deixar essa propriedade para os genros, aquela coisa que a gente já sabe, né? Que normalmente quem tem várias filhas mulheres sempre existe essa piadinha. Aí, o que aconteceu? O pai formou as filhas, cada uma para um local, e ninguém foi trabalhar na propriedade rural. E aí ele veio a falecer. E ela chama Márcia, que fez o depoimento, ela falou assim, que no dia que o pai dela faleceu, ela falou assim, eu não vou frustrar os sonhos do meu pai, eu vou dar continuidade a isso. No mesmo dia, ela foi com a mãe dela fazer o atestado de óbito. E aí perguntaram assim para ela, qual que é a sua profissão? Ela era professora. Ela falou, eu sou agricultora. Falou com a boca cheia, eu sou agricultora. E aí, a partir desse momento, ela falou assim, eu não sabia nem o que fazer. Não sabia nem como entrar na propriedade de direito e tal. O que ela fez? Ela foi buscar o sindicato rural. Chegou lá, sentou lá, contou a história dela e o sindicato começou a orientar dela desde os cursos básicos do Senar. Hoje, ela acho que é uma das únicas no estado do Paraná que fez todos os cursos do Senar. Ela, até de tratorista, colhedeira, enfim, ela é plantadora de soja lá e hoje ela aumentou o que o pai dela deixou para ela e para as irmãs. Ela aumentou em 500 hectares, entendeu? Ela mora na fazenda. Então, o que ela fez? Ela criou coragem naquele momento. Porque, normalmente, a gente tem que criar coragem nos momentos difíceis. Ela criou coragem, ela buscou ajuda, ela foi humilde de chegar lá e o sindicato estava lá para quê? Para ajudar ela, para pegar na mão dela e orientar ela. Porque ela falou, nem folha de pagamento eu sabia fazer. Então, desde o básico do básico, o sindicato ajudou ela. E ela fala da gratidão que ela tem pelo sindicato. Então, gente, a importância que tem da gente ter a coragem, da gente acreditar em nós mulheres, pode passar, em nós mulheres e acreditar no nosso potencial. Aqui é o que eu já falei para vocês, que é o programa do Sebrae, que é o Empreenda Rápido, onde eu peguei a ideia para criar meu projeto Nanocrédito, para a gente ter acesso às linhas de crédito, onde tem a capacitação, mais acesso, e a Pâmela está aí, que depois que a gente terminar a reunião, acho que a Pâmela também vai dar uma palavrinha, e vai falar para vocês todas as linhas de crédito que hoje o Banco do Povo tem disponível nessa parceria, né, Pâmela? E que vocês podem aproveitar com carência e com taxas de juros, gente, de 0,30 ao mês. Para vocês terem uma ideia, eu falei de 5% ou 6%, né? Então, como é possível a gente ter acesso a essas linhas de crédito para a gente poder começar a empreender ou inovar o nosso negócio? Aqui é um exemplo, entendeu? Quando a gente tem o CNPJ, a gente consegue uma taxa de juros diferenciada. E nós temos aqui hoje o Sebrae, o André, a Roberta e a Daniela, que podem dar toda a orientação para vocês da abertura do CNPJ, quem não tiver. Então, aproveitem. E, olha, precisa alguma coisa do Sebrae, alguma coisa, vocês também têm aqui o Sindicato Rural, que pode dar essa orientação para vocês. O Senar não faz abertura de empresa, mas ele tem a parceria com o Sebrae, que fazem abertura de empresas, né, seu Ide? Pode passar, pode passar. E aqui, gente, é uma frase que eu acho que para nós mulheres é importante. Uma líder mulher, ela não precisa ser vista como uma representante de todo o universo feminino, mas como um exemplo real do que podemos alcançar quando acreditamos e batalhamos para o nosso objetivo. Então, vamos nós fazermos a nossa parte, que nós vamos ser exemplo para cada uma para as nossas filhas, nossas sobrinhas, nossos amigos, as filhas das nossas amigas, porque se cada uma de nós fizermos a nossa parte, a gente vai conseguir
cada vez mais estarmos unidas, porque eu falo muito isso. A gente precisa não ser uma inimiga da outra, e sim uma companheira da outra. Juntos darmos a mão para a gente cada vez mais conquistarmos os nossos espaços. Muito obrigada. E aqui tem meus contatos, tá? Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição, meu WhatsApp, meu e-mail, tá? E meu Instagram. Eu respondo, é o meu telefone mesmo, não é ninguém que responde por mim, tá bom? Muito obrigada.